menos de 4 durante 24 horas, né? Então a gente chama de oligúria. Então, oligúria refere a volume diminuído de urina, tá bom? Agora, quando tiver um volume quase desprezível, né? Seria menos de 0,3 ml por quilo, né? Ou então menos de 100 ml durante 24 horas. A gente chama de anúria, praticamente sem urinar, tá bom? Então, oligúria é volume diminuído de urina, tá bom? Anúria, praticamente urina zerado, tá bom? Agora, poliúria seria contrário. Quando está muito hidratado, né, começa a urinar bastante, tá bom? Então, poliúria seria acima de 4 ml por 24 horas, né, ou 2 ml por quilo por hora, tá bom? Poliúria seria volume aumentado de urina, tá bom? E como viu anteontem, e polaciúria seria frequência, não volume, tá bom? Aumentado. Então, poliúria, volume aumentado, urina bastante, né? Quantidade. Polaciúria, geralmente acontece no paciente com prostático, né? Começa a urinar em pequena quantidade, só que é mais frequente, tá bom? Em frequência aumentada, tá bem? Polaciúria. E depois de observar volume, né, tem que observar a cor de urina, tá bom? Sendo que normalmente, se for transparente, porque bebe muita água, tá bom? É excesso, né? Tá bom? Agora, essa aqui, a amarelo para muito claro, transparente, tá bom? Tá normal, tá hidratado, né? Agora, quando tá um pouco escuro, ou quando é âmbar mesmo, né? Tá, começou a se desidratar, tá bom? Então tem que beber mais água, tá bom? E muita água, né? E também tem que observar, ver se está com uma turbação urinária, tá bom? Por exemplo, se tiver com espuma, né? Pois você deve estar alguma dieta, né? Ou então alguma doença renal, tá bom? Ou laranja, pois é também muito desidratado, né? Ou então algum pigmento de comida, tá bom? Ou pode até ser colúria, tá bom? Presença de bilirrubina na urina, em pequena quantidade, tá bom? Agora, se for muita quantidade de bilirrubina dissolvida na urina, seria fica mais castanha, ou até chega a ser cor de Coca-Cola, tá bom? E a rosada pode ser sangue, também pode ser com comida. Por exemplo, se comer beterraba, começa a urinar um pouco vermelha, isso é normal, tá bom? E a azulada também pode ser com comida, medicamento ou alguma bactéria, principalmente se pseudomonas, tá bom? Pode ficar com urina de cor azulado, né, tá bom? E o que é hematúria, igual isso aqui, né, seria a presença de sangue, tá bom? Sendo que essa aqui seria hematúria macroscópica, né? E o que é colúria? Colúria. Alguém sabe? O que é colúria? O que significa colúria? Colúria. Esse col, né? C-O-L, né? Seria os prefixos de alguma coisa de biliar, entendeu? Por exemplo, é, vesícula biliar, né? Inflamação de colecistite, tá bom? Agora, inflamação da tiver no segunda parte do sistema digestivo, né? Se tiver inflamado, infeccionado, colênico, né? A gente chama de colangite. Então, coleco é qualquer coisa relacionada a bile, tá bom? Vias biliares. Então, colúria seria a presença de quantidade significativa, né? De bilirrubina, tá bom? Acontece muito se tiver alguma obstrução do coleto, uma icterícia obstrutiva, né? E em vez de bile ser secretado no duodeno, né? Começar a estar obstruído, né? Começar a aparecer no sangue, né? E começar a ser filtrado pela urina, tá bom? Apresentar essa colúria. Então, essa aqui, né? Então, quando está hidratado, né? Começa a ficar escura, é quando começar a aumentar o grau de hidratação, né? Começa a ficar mais transparente, mais clara, tá bom? Então, esse aqui é o normal, né? Esse aqui está um pouco turva, tá bom? E essa aqui, chama colúria, tá vendo aqui? Pela presença de bilirrubina na urina, né? Começar a ser cor até de Coca-Cola, tá bom? E quando acontecer colúria, geralmente costuma acontecer essa acolhia fecal. Porque o que confere a cor de fezes normal de castanha seria a bilirrubina, tá bom? Secretado no duodeno, né? Então, como está combustível na secreção da bilirrubina, né? A bilirrubina passa a ser excretado pela urina. E, portanto, a acidificação com, assim, quase sem cor, não? Com esbranquiçada, né? Então, colúria com acolhia fecal, tá bom? Isso acontece no paciente com icterícia obstrutiva, né? Bem, então como é que a gente avalia urina e função renal, tá bom? Nós empregamos, primeiro exame mais frequente que a gente nós solicitamos, né, seria urina rotina, tá bom? Ou então EAS, seria elementos, tá bom? Ah, não, não.
segmento, né, tá bom? E depois, se precisa, se tiver indicação, né, a gente vai pedir a urocultura, né? Depois, conforme caso, tem que avaliar a função renal através da produção de função renal, né? E em alguns casos específicos, pode até lançar mão de biópsia renal, que eu vou falar no final da conferência, tá bom? Pois é, então, aqui, né, urina rotina, elementos anormais e sedimento, né, da urina, né? Chama, a sigla, né? Ou a gente chama de urina rotina ou urina tipo 1, tá bom? Em que paciente tem que coletar urina a primeira micção de manhã, matinal, né? Assim que levantar, tem que urinar, tá bom? Sendo que nos homens, depois do primeiro jato, que pode haver contaminação, tá bom? No osteouretral, né? E na mulher, tem que, além de depois do primeiro jato, né? Tem que fazer uma higiene íntima, porque pode haver contaminação da vagina pela proximidade anatômica, né? E na criança pequena, usa um coletor, tá bom? Específico para coletar, assim, criança pequena de abaixo de tipo 2, 3 anos, tá bom? E essa urina tem que ser coletado num recipiente específico e livre de resíduo, tá bom? Apenas não precisa estar estéreo, tá bom? Então, para a urina rotina, basta colocar recipiente específico e sem resíduo, tá bom? E, idealmente, essa urina coletada de manhã cedo, né, tem que ser analisado até 2 horas após a coleta, tá bom? Então, até isso, vamos dizer, acordar de manhã cedo, né? Até isso no laboratório, ideal seria manter a temperatura, tá bom? De 4 graus. Então, bom colocar na geladeira, tá bem? E no laboratório, hoje em dia, costumam usar fita, tá bom? Reativa, né? Para avaliar a quantidade, quantitativa de urina, tá bom? Tipo pH, né? Densidade, tá bom? Ver se está com presença de glicose, né? Corpo cetônico, né? Tá bom? Esterase leucostária, hemoglobina, mioglobina, bilirrubina e proteínas, tá bom? Para ser avaliado com uso de fita reativa específica, né? Tá bom? Sendo que no segmento urinário, após centrifugação, né, consigo observar alguma célula, tá bom, anormal, tipo sangue, né, hemácia, leucócito, tá bom? Chama de piócito, né? Sendo que leucócito e piócito, até 5 a 10 por campo é normal. Então, a gente fala que está com infecção urinária, se aparecer no segmento urinário, né, vai acima de 10, 11 por campo de piócito, tá bom? Que é leucócito, né? E também pode apresentar limposta, e também pode apresentar alguma célula de revestimento epitelial da urina, né? É uma célula tubular, tipo no rim, tá bom? Ureter, né? E na bexiga, célula transicional, tá bom? E célula escamosa, se for descamado pela uretra, né? E também pode apresentar algumas células, tipo bactéria, fungos, parasitas, até células neoplásicas, se tiver como neoplasia maligna, né? Do trato urinário, tá bom? E também pode observar cilindros, tá bom? É, e ali, né, que é uma expressão proteica, a gente chama de proteína de Thomson Horsford. E epitelial, tá bom? Devido à aglomeração de células epiteliais, né? Pode aparecer as granuloso sério, tá bom? Isso aqui a diferença é apenas morfologia, tá bom? De aspecto granuloso e sério, tipo assim, de cera, né? E gorduroso, se tiver contendo cilindro, né? Irá contendo gotícula de gordura, né? Leucostário, contendo leucócito, né? E hemático, tá bom? Seria contendo hemácia dismórfica, não? Com morfologia alterada, né? E patogonomônica, se apresentar cilindro hemático, né? De doença de glomerulorenal, de glomerulopatia, né? Tudo bem? E no segmento, a gente consegue observar, ver se está com presença de cristais, tá bom? Que podem ser cristal de oxalato de cálcio, né? Fosfato de cálcio apatita, fosfato amoníaco magnesiano, ácido úrico, cistina. Que se estiver presente em quantidade significativa, pode estar, ou já formou, ou está formando um cálculo no trato urinário, não? Bem, aí, depois, segundo exame a ser solicitado, seria urocultura, cultura de urina, tá bom? Quais são as indicações que a gente vai pedir urocultura, tá bom? Depende da situação, né? Primeiro caso, o paciente com infecção urinária que já foi tratado com antibiótico, só que não teve resultado. Então, quando o antibiótico é ineficaz, né? Então, vamos fazer cultura para saber quais são as bactérias que estão proliferando na urina, né? E também conseguir observar, determinar antibiótico, tá bom? Seria antibiograma, tá bom? Depende da bactéria presente na urina. E também, quando você percebe pieronefrite, tá bom? Se é doença do pelve renal, tá bom? Então, doença renal, a princípio tem dois tipos de doença renal. Doença renal glomerulonefrite, né? Seria a inflamação mais do glomérulo renal, né? Que apresenta essa cilindro hemático aqui, né? Tá bom? E doença renal de pieronefrite, né? Doença renal mais no acomete mais assim, pelve e cálice renal, né? E gestantes, tá bom? Se precisar, pode fazer para poder indicar antibiótico adequado, né?
por causa do risco para, de alteração efeito no feto, né, tá bom? Gestante, então, se trata de infecção urinária, vamos fazer cultura para saber antibiótico realmente sensível para aquela gestante, tá bom? E paciente com recidivante, né? Tem que saber bactéria para saber qual é o antibiótico para atuar, tá bom? Depende da bactéria e depende da sensibilidade da bactéria em frente a antibiótico, né? E paciente com febre de origem indeterminada, tem que saber se está com infecção urinária, tá bom? E antes de fazer qualquer procedimento urinário, urológico, tipo assim, uma cistoscopia, a gente vai ver no final do semestre, né? Sobre endoscopia do sistema urinário, ou procedimento de catéter, assim, então, qualquer procedimento urinário, vamos fazer cultura para excluir infecção urinária, porque se eu fizer esse procedimento com infecção urinária, pode até piorar, pode complicar, pode haver complicações infecciosas. Tá bem? E a técnica de coleta para urocultura, mesma coisa da urina rotina, primeira micção da urina, depois do primeiro jato, tá bom? E também, nesse caso, tanto como homem como mulher, vão fazer higiene, tá bom? Da parte da uretra, né? Bom, para poder coletar sem contaminação externa da região perineal, tá bom? Região da glândula perineal, né? E para a cultura, aquele recipiente, além de estar livre de resíduo, tem que estar tem que estar estéril. Então, para a urina rotina, pode não estar estéril. Agora, para a uricultura, tem que estar coletando um recipiente pode estéril, tá bom? Senão pode crescer bactéria existente no ambiente, né? E para a cultura, ideal seria colher no laboratório. Se eu não de manhã cedo, com investigação, né? Coleta no laboratório, no banheiro. Mas se não puder, tá bom? Assim que coletar, em vez de guardar na geladeira, né? Até de né? É imediato para o laboratório, material, tá bom? Aí, chegando no laboratório, a amostra de urina é colocada no meio de cultura, né? Propício para bactéria, tá bom? Aí tem que esperar dentro de 48 a 72 horas, né? Para ver se vai haver alguma amostra de colônia de bactéria, tá bom? Naquele meio de cultura, né? Sendo que resultado, normalmente, a bactéria mais frequente que pode aparecer na urocultura, né? Primeira bactéria mais frequente chama Escherichia coli, essa é a bactéria intestinal, né? Também pode aparecer Enterococcus, né? Klebsiella, Enterobacter, Staphylococcus saprophyticus, né? E Pseudomonas. Então, Pseudomonas, se aparecer, pode dar, costuma dar coloração, a urina de coloração um pouco azulada, tá bom? E bactéria, colônia, né? Se formar bactéria, colônia, né? Acima de 100 mil, tá bom? Então, unidade de formação de bactéria, colônia, seria positivo a infecção urinária. Agora, se tiver menos de 100 mil UFC, unidade de formação de colônia, seria mais para ser contaminação por bactérias da região perineal, entendeu? Então, além de cultura, apresentar resultado de bactéria, né, que cresceu, né, no meio de cultura, né, também pode apresentar algum antibiótico listagem, né, sensível e resistente. Bom, então vai ter que escolher antibiótico sensível para tratar essa infecção urinária, tá bom? Isso após o resultado da urocultura, né? Bem, bem, só para terminar rápido, e depois, se precisar, vai ter que pedir algum exame de prova de função renal para poder avaliar a função glomerular e função da função tubular, entendeu? Então, glomerular, né, a gente pode pedir ureia plasmática no sangue, né? Creatina plasmática, bom, e geralmente está aumentado se tiver alguma alteração da doença glomerulopatia, né? Glomerulonefrite, né? E também pode avaliar proteinúria de 24 horas, porque normalmente glomérulo não passa proteína. Agora, se passa proteína, porque tem alguma lesão da glômero renal, entendeu? E também pode apresentar proteinúria em amostra isolada, tá bom? E a função tubular, tá bom? Sendo que função tubular, para avaliar a função da alça de Henle, né? A alça de Henle e túbulo contorcido distal, tá bom? Para saber como é que está a alça, mas então, medida para avaliar, né? E fração de exclusão de sódio, tá bom? Então, antes de terminar, mais uma pergunta. O sódio é absorvido em qual parte do túbulo renal? Sódio, absorção de sódio ocorre, que sai pelo glomérulo, né? Maior para ser absorvido em qual parte do túbulo renal? Qual parte do néfron que absorve sódio? No túbulo contorcido distal? Exato. Então, Túbulo absorve contorcido sódio, né? distal. E excreta potássio na urina, tá bom? Isso ocorre pela ação de qual hormônio? Secretado pela. ADH? Ah, ADH.
ADH e pode ser ADH também pode estar na duplo, tá bom? Coletor, né? Duplo coletor, tá bom? Mas tem outro hormônio que absorve. ADH só absorção de mais água, entendeu? Para concentrar a urina. Hormônio antidiurético, né? Aldosterona. Aldosterona. Então, ADH é secretado pelo hipófise, né? Tá bom? Então, aldosterona, né? Que faz esse reabsorção de sódio, né? Excreta potássio, né? Atuando no subconducto distal. A aldosterona é fabricada em qual órgão que fabrica a aldosterona? Que é hormônio, chama mineralocorticoide. Suprarrenal. Suprarrenal. Qual a camada da suprarrenal? Córtex, né? Suprarrenal. Pô. Suprarrenal tem 3 camadas. Zona reticular, com Camada reticular, externamente tem camada glomerular, depois camada fasciculada, depois camada reticulada. Então, pelo nome dá para adivinhar, né? Qual camada que produz aldosterona? Camada glomerular, camada fasciculada, camada reticulada. Que a ver com camada glomerular, entendeu? Tá bom? Pelo nome, né? Então, esse vai ser útil. Então, esse aqui, depois, se precisar, se ainda tiver alguma dúvida diagnóstica, não lança a mão de biópsia renal, tá bom? Para elucidar a evolução diagnóstica, né, tá bom? E também para avaliar uma evolução inesperada de uma doença conhecida, tá bom? Agora, indicação, tem muitos, tá bom? Mas também. Mas pelo menos tem que saber contraindicações. Importante, porque se eu pedir biópsia renal, se o biópsia renal paciente contraindicado, pode até piorar, pode até morrer o paciente, tá bom? Então, primeira contraindicação que não pode fazer biópsia renal, né? Paciente com rim único. Porque complicação da biópsia renal, pode haver sangramento. Se pegar algum vaso importante, haver sangramento, para não morrer, tem que fazer até uma nefrectomia, se precisar, entendeu? E imagina, se eu fizesse biópsia em paciente com rim único, vai perder o rim. Perdendo o rim, vai para hemodiálise, entendeu? Então, rim único, não pode fazer biópsia renal, tá bom? E também, paciente com distúrbio de coagulação sanguínea. Se fizer biópsia renal, vai sangrar, pode sangrar até morrer. Também está contraindicado, tá bom? E paciente com hipertrofia sistêmica não controlada, também vai aumentar sangramento, tá bom? E paciente com rim tamanho reduzido, tá bom? Atrofia, tá bom? Também não fazer, tá bom? Tumor renal, se fizer biópsia renal, pode espalhar a célula neoplásica, né? Para outra parte, né? Até a pele, entendeu? E se isso não pode haver complicação. Hidronefrose, tá bom? Tentar não fazer, porque não adianta. E a perinefrética, né? Se eu fizer, também vai propagar a infecção para outra parte, tá bom? E paciente com uremia avançada, que é infecção renal, né? Também se fizer, pode agravar a função renal. Então, tá contraindicado, tá bom? Então, essa situação aqui seria contraindicação para não fazer, tá bom? Para a biópsia renal. Tudo bem? São 8h20, né? Bem, é isso. Conferência de hoje. Alguma pergunta? Algum comentário? Tudo bem? Bem, então vamos terminar a atividade de hoje, né? Então a gente vai ver aqui online, né? Na segunda-feira à noite, às 20 horas, tá bom? E a prática, subturma A na terça-feira, dia 20 de maio, né? De 13 até mais 14h15, tá bem? E subturma B, né? Quarta-feira, dia 21 de maio, tudo bem? Então, pessoal, uma boa noite, um bom final de semana. Boa A gente se noite, vê na professor. segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, professor. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.